considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Nós estamos no segundo canto, no capítulo 10, que é intitulado O Bhagavatam é a resposta para todas as perguntas. E o verso de hoje é o verso 11 e o 12, porque o 11 não tem significado de Prabhupada, então a gente lê até o significado de Prabhupada. O tema é o seguinte: todos os desfrutes que as divas, que as almas iludidas aparentemente conquistam com o avanço científico, são reduzidos a pó, tão logo o Senhor deseja. Vamos ver aqui o que o Bhagavad tem Prabhupada tem a nos dizer sobre isso. Então, antes de ler o verso, por favor, repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço minhas reverências à pessoa suprema, que é o Deus que habita em tudo, e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Eu tenho uma garrafa bem aqui perto da escada, se você puder passar para mim, por favor. Então, vamos ler o verso em sânscrito, no verso 11. Tá bom. Obrigado. Tasvavatsitsva sirshtasu sahasram parivatsaram tenanarayano namam yadapa purushotbhava. Essa pessoa suprema não é impessoal e, portanto, é claramente um Nara, ou pessoa. Uau. Por conseguinte, a água transcendental criada pelo Nara Supremo é conhecido como Nara. E porque se deita naquela água, ele é conhecido como Narayana. Verso 12. Dravyam karma chakalascha swabhavo jiva evacha yadanugrahata santi nasanti yadupekshaya. Deve-se saber definitivamente que todos os ingredientes, atividades, tempo e modos materiais e as entidades vivas que se destinam a desfrutar, todos eles, só existem por sua misericórdia. Tão logo ele deixa de se preocupar com eles, tudo se torna inexistente. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. As entidades vivas são os desfrutadores dos ingredientes, tempo, modos materiais, etc., porque querem assenhorear-se da natureza material. O Senhor é o desfrutador supremo e as entidades vivas destinam-se a ajudar o Senhor em seu desfrute e assim participar do prazer transcendental de todos. Tanto o desfrutador quanto o desfrutado sentem prazer. Porém, enganadas pela energia ilusória, as entidades vivas querem desfrutar como se fossem o Senhor, embora esse tipo de desfrute não esteja reservado a elas. As divas, as entidades vivas, são mencionadas no Bhagavad Gita como a natureza superior do Senhor, ou Para-Prakriti. E é isso que também menciona o Vishnu Purana. Portanto, as entidades vivas nunca são os Purushas ou os verdadeiros desfrutadores. Nesse caso, o espírito com que a entidade viva tenta desfrutar no mundo material é falso. No mundo espiritual, as entidades vivas são puras por natureza e, portanto, desfrutam o convívio do Senhor Supremo. No mundo material, o espírito de desfrute que as entidades vivas adquirem por força de suas próprias ações, karma, sofre sérias imposições das leis da natureza. E assim, a energia ilusória dita nos ouvidos das almas condicionadas que elas devem tornar-se unas com o Senhor. Esta é a última armadilha da energia ilusória. Legal. Queria lembrar o verso que o Papa falou.
Quando a última ilusão também é eliminada pela misericórdia do Senhor, a entidade viva volta a restabelecer-se em sua posição original e torna-se então de fato liberada. Para que ela consiga libertar-se das garras materiais, o Senhor cria um mundo material, o mantém por algum tempo, 1000 anos, segundo a sua contagem, como afirma o verso anterior, e volta a aniquilá-lo por sua vontade. Por conseguinte, as entidades vivas são completamente dependentes da misericórdia do Senhor e todos os desfrutes que aparentemente elas conquistam com o avanço científico são reduzidos a pó, tão logo o Senhor deseja. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e os significados de Prabhupada, eu vou oferecer minhas reverências e pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais, todos os devotos Vaishnavas. Om Mariana Timirandasya Yanandjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o vento do conhecimento, o meu mestre espiritual abriu meus olhos a ele, eu presto minhas humildes reverências. Vanchakalpatarobhyascha kirpa sindhu virvachapatita napavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas reverências a todos os Vaishnavas devotos do Senhor, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são os salvadores das almas caídas. Okam karoti vanchalampam gunagayate vinimyat kripa mahavandesh de gurunina taranam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual pela sua misericórdia. Um mudo pode falar e um coxo pode atravessar montanhas. Vou beber um gole d'água, com licença. Perdão. Relendo os versos, no verso 11, essa pessoa suprema não é impessoal e, portanto, é claramente um Nara, ou pessoa. Por conseguinte, a água transcendental criada pelo Nara Supremo é conhecido como Nara. E porque se deita naquela água, ele é conhecido como Narayana. Verso 12. Deve-se saber definitivamente que todos os ingredientes, atividades, tempo e modos materiais e as entidades vivas que se destinam a desfrutar todos eles só existem por sua misericórdia, e tão logo ele deixa de se preocupar com eles, tudo se torna inexistente. Hare Krishna. Então aqui, Shukadeva Goswami, o grande sábio, está conversando com o rei Maharaj Parikshit, está respondendo algumas perguntas. Maharaj Parikshit perguntou sobre a criação material, indiretamente, né? De certa forma, ele está explicando, tem todos uns desdobramentos assim das perguntas e respostas. E está sendo explicado aqui, vou ter que dar um resuminho breve aí do que aconteceu antes, só porque Deus, ele permeia tudo, ele está dentro de tudo, mas ele também está fora de tudo. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. No sentido de que tudo aqui no mundo material é ele, mas ele não se encerra no mundo material porque ele está também na sua morada no mundo espiritual. Então ele está dentro de tudo, também está fora de tudo. E Deus, que é Krishna, ele está eternamente desfrutando no mundo espiritual. E aí quando ele precisa criar um mundo material, que é sempre, né? Eternamente tem essa necessidade por conta das almas que querem desfrutar sem Krishna, ele tem as expansões dele, Purushatraya. Então aqui já falou no verso anterior sobre esse primeiro Purusha, que é Mahavishnu ou Karanodakashaya Vishnu. Eu gosto de explicar para as pessoas poderem visualizar que é como se você imagina assim, um corpo gigantesco de Deus, e aí de cada vez que ele expira, sai um universo de cada poro do seu corpo. Cada vez que ele inspira, esses universos são reabsorvidos no seu corpo. Então essa é a criação cíclica,
esse ciclo de criação, manutenção e destruição do universo. O que ele falou aqui? E depois, o verso anterior fala, então vamos retomar daí, já que eu expliquei esse primeiro ponto. Após separar os diferentes universos, então são infinitos universos, não é só um, a gigantesca forma universal do Senhor, Mahavishnu, Maha justamente é grande, maior, que saiu do oceano causal, o lugar do aparecimento do primeiro Purushavatara, entrou em cada um dos universos separados, desejando deitar-se na água, que era uma criação transcendental. Então, em cada um desses universos, não é que ele está fora, ele novamente se expande e entra em cada um desses universos, o segundo Purusha, que é chamado de Garbhodakashaya Vishnu, que ele se deita no oceano, que é da sua própria transpiração, transpiração. E ele está falando aqui, então, o segundo, esse verso que a gente está lendo hoje, o verso 11, ele está falando, essa pessoa não é impessoal, portanto, é claramente um Nara. Nara é a palavra sânscrita, uma das palavras sânscritas para a pessoa. Então, a pessoa suprema, ele se deita nessa água, ele é chamado de Narayana. Tem esses dois significados, porque ele se deita na água e porque ele é Ayana dos Naras, ele é o abrigo, ele é o refúgio de todas as pessoas, né? Ele é a fonte. E no verso 12 está falando que tudo isso que existe no mundo material, ele fala todos os ingredientes, então todos os elementos físicos, né? Terra, água, fogo, ar, éter, que são os grosseiros e os sutis também, mente, inteligência, falso ego. Tudo isso, depois, em um momento, ele se torna inexistente. Todo o karma, todas as ações, né, elas são reduzidas a pó, como o Prabhupada fala no final do significado. O próprio tempo, interessante ele colocar o tempo aqui, porque o tempo não existe no mundo, o tempo como a gente conhece, né? É complicado a gente falar assim que o tempo não existe. O tempo como a gente conhece não existe no mundo espiritual, no sentido desse kala, de Mahakala, que, como Krishna fala na Bhagavad Gita para Arjuna, é o tempo que tudo devora. Então, Arjuna, no 11º capítulo da Bhagavad Gita, ele vê a forma de Krishna, que a gente chama de forma universal, a Vishvarupa, em que ele vê todo o universo, passado, presente e futuro, em um só lugar. Como ele vê o futuro, ele vê os guerreiros, estava ali no campo de batalha, né, para iniciar a batalha de Kurukshetra, ele vê os guerreiros entrando na boca dessa forma universal. Ele fica apavorado, pergunta o que é essa forma. Krishna fala, é o tempo, quem é você? Ele fala, eu sou Kalosmi, eu sou o tempo que tudo devora. Então o tempo aqui no mundo material é assim, o tempo está, cada passagem do tempo a gente está, o Bhagavata fala, né, que o sol está diminuindo a vida de todas as entidades vivas, né? Sobretudo aquelas que não estão cientes de Deus, porque os que estão, né, têm essa relação com Deus, não tem isso, porque cada vez que se aproxima da morte está mais próximo da eternidade, né, de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Mas o tempo está assim, diminuindo a vida de todas as entidades vivas e a própria natureza material, né, sofre erosão, né, ferro, os elementos materiais mesmo vão definhando, vão se degradando, assim. E o próprio universo deixa de existir. Então, o tempo tem essa influência no mundo material. Agora, o tempo não existe no mundo espiritual dessa maneira. Ela não existe, assim, essa cronologia assim, de uma degradação da matéria, porque não existe matéria, né? Ela é mundo amaterial. Então, o Kala, esse tempo só existe aqui no mundo material. Inclusive, né? Como a gente fala, eu não gosto de entrar muito nesses assuntos assim, né? Mas como a gente está tendo que explicar aqui sobre a criação, quando desse corpo gigantesco de Mahavishnu emanam os universos, quando ele olha para os universos, ele fecunda com as almas e aí surge o tempo, né? Que esse orar, inclusive, é Shambhu, que é Shiva. Então, às vezes a gente vê Shiva, tem a representação dele com aquele, acho que é Damara, não lembro o nome daquele tamborzinho, né? Tamborzinho que tem uma cordinha com bolinha na ponta, ele bate assim e vai marcando o tempo, né? Então, ele também é conhecido como Mahakala, né? Um dos nomes de Shiva, que ele representa esse tempo que surge apenas para a criação material, né? E aí, quando surge o tempo com as entidades vivas, aí, né, agita ali, né,
a natureza material, com os 3 modos da natureza, e tudo passa a acontecer ali, né? Mas é interessante que ele coloca, então esse próprio tempo, quando acaba ali, quando é reabsorvido no corpo de Vishnu, né? Fica assim, uma coisa fora do tempo. O tempo ele só existe nessa esfera material que a gente está inserido, né? Então, os ingredientes materiais, as atividades, o tempo, esses modos materiais, como a gente falou agora também, os próprios modos materiais só existem aqui na natureza material e, obviamente, também as entidades vivas, então, que querem desfrutar, né? Todos eles deixam de existir nesse momento da aniquilação. E aí, deixa eu entrar aqui no significado de Prabhupada. Muito legal. Aí Prabhupada traz, deixa eu ver qual é a palavra que tem. É o verso 12. É o verso 12, 2, 10, 12. 2, capítulo 10, verso 12. E aí Prabhupada lembra aqui, traz essa questão de que Krishna, qual que é o problema? Qual que é a questão desse mundo material? Que Krishna que é o verdadeiro desfrutador, ele que é o Purusha. A palavra Purusha pode significar homem, mas pode significar desfrutador também, assim, no sentido de que existe um desfrutador e existe algo que é desfrutado. Então, Krishna é o desfrutador supremo. Sendo que, às vezes, a gente pode ler isso, né, numa mentalidade materialista, pode parecer que Krishna é egoísta, né? Ele quer o desfrute dele, assim, e tipo assim, pô, e como é que ficamos nós, né? Então, tudo é para o desfrute de Deus, como é que ficamos nós? Mas Prabhupada fala, tanto o desfrutador quanto o desfrutado sentem prazer. Obviamente, né? Um casal ali, né? Desfrutam da companhia do outro, amigos desfrutam, um pai, um filho, né? As relações que a gente tem, relações sadias, né? Relações amorosas, né? De diferentes espécies, né? Seja de amizade, de familiar, seja conjugal, tem essa raça, né? Tem um sabor, né? Então, como no relacionamento, as pessoas desfrutam, né? Um desfruta e o outro também está desfrutando do relacionamento. Então, o desfrute de Cristo é assim, não é um desfrute que ele pega e toma e a gente fica sofrendo, não é. Agora, a entidade viva quer fazer isso. A entidade viva quer desfrutar, mas ela quer desfrutar sem Cristo. E é por isso que ela vem aqui para o mundo material. Porque a nossa morada é no mundo espiritual, né? O Charandir falou muito bem ontem, né? Nossa morada é ali no mundo espiritual. A gente tem nada a ver que está aqui. É para a gente estar lá no mundo espiritual, desfrutando com Cristo, dando prazer a Cristo e, obviamente, recebendo prazer como os devotos fazem. A gente está aqui procurando dar prazer para Cristo. A gente está cantando, está acordando Ele, assim, não é que a gente está sofrendo porque a gente faz isso. A gente sente, a gente sente muito satisfeito, muito pleno e feliz praticando o serviço devocional, procurando agradar a Cristo. Então, a gente agrada a Cristo, a gente também é agradado. Mas aí no mundo material, a gente, né, faz essa escolha de querer desfrutar sem Cristo, e aí que está. E aí é por isso que as pessoas não conseguem encontrar felicidade no mundo material, nas coisas materiais. Porque a alma não sente felicidade com isso. Porque a ananda que a alma tem, que é intrínseca à alma, vem justamente do relacionamento com Deus. Então, quando a gente está querendo desfrutar no mundo material sem Deus, não consegue obter essa ananda. Então, isso que o Prabhupada fala, né? Portanto, enganados pela energia ilusória, as entidades vivas querem desfrutar como fosse o Senhor, embora esse tipo de desfrute não seja reservado a elas. E assim elas nunca ficam felizes, porque nunca ficam em paz. Tem um verso legal na Bhagavad Gita que Krishna fala, né? Que aquelas pessoas que não estão conectadas com Ele, não têm inteligência, assim não conseguem ter a mente pacífica, como não tem mente pacífica, não conseguem ter felicidade. Então Krishna coloca, para ter feliz, você tem que ter Shanti. E em outro verso, que é o último verso do capítulo 5 da Bhagavad Gita, ele fala, quem que consegue Shanti Urchate, quem que consegue alcançar essa paz? Ele fala, quem consegue alcançar a paz é aquele que compreende que não é o verdadeiro desfrutador, que eu sou o verdadeiro desfrutador, que ele não é o controlador de tudo, que eu sou o controlador, que ele não é o proprietário, eu sou o proprietário, que ele não é o amiguinho de todos, o queridinho de todos, eu sou o verdadeiro bem-querente, né? Então, esse verso ele fala, aquele que compreende que eu sou o desfrutador supremo, controlador e proprietário supremo, sou o melhor amigo de todas as entidades vivas, essa pessoa, ela consegue alcançar a paz. Sacrifício, exatamente.
Então, quando a gente tenta se colocar nessa posição, seja de controlador, seja de proprietário, seja de desfrutador, a gente não consegue ficar em paz, não consegue atingir a felicidade. Então, Prabhupada fala sobre isso, né? Então, nós não somos purushas, nós somos prakriti, que é a energia material, nós somos paraprakriti, porque tem separado, né? Assim, tem a energia que não tem consciência, né? Como essa roupa aqui, ela não tem consciência, ela é apara, e tem paraprakriti, que é uma energia superior, porque nós somos Satitananda como Krishna, né? Temos as mesmas qualidades que Krishna, somos como almas, né? Somos eternos, somos conscientes, somos bem-aventurados. E nós desfrutamos, né, colocando nessa posição falsa, né, de querer desfrutar e se assenhorear da natureza material. E Prabhupada faz essa distinção, né? No mundo espiritual, as entidades vivas são puras por natureza e desfrutam o convívio com o Senhor Supremo. E aí Prabhupada fala sobre o karma também, já que o verso falou do karma. Então, essa tentativa de desfrute, né, que a gente tem aqui no mundo material vai gerando o nosso karma. Porque nessa tentativa de desfrute você vai tomando ações, e essas ações, né, que são materialmente motivadas, egoisticamente motivadas, elas vão tendo reações. E aí uma ação por desfrute, de repente você faz uma má ação, essa má ação vai colher uma má reação, né? Uma reação negativa, um karma negativo. Ou também você pode, nessa tentativa de desfrute, ter uma boa ação, você vai colher um bom resultado. Mas todos os dias você vai ficar nesse karma bandhana, você vai ficar sempre preso ao resultado das ações. Por quê? Porque são as ações materialmente motivadas. As escrituras explicam isso. Quando as ações são materialmente motivadas, movidas pelo ego, né, kataham, movidas pelo ahankara, você fica preso nas suas ações. Agora, quando você faz com um espírito desapegado, né, como Krishna ensina na Bhagavad Gita, de sakama karma, né, você fazer por uma sensação de dever e oferecendo os frutos, né, nishkama karma, perdão, oferecendo os frutos para Krishna, aí você está, assim, você é elegível para o mundo espiritual. Interessante. E aí também fala aqui que e aí Prabhupada fala aqui sobre a última armadilha de Maya, dessa energia ilusória, que a gente está querendo se assenhorear e está querendo desfrutar, mas tem alguns que compreendem assim que não, né, não tem nada a ver com o mundo material, eu tenho que me livrar do karma e compreender que eu sou Aham Brahma, eu sou energia espiritual e que eu sou Deus. Aí ele fala que essa é a última armadilha de Maya, é a pessoa que está tentando fugir do mundo material, mas aí cai nessa armadilha de achar que eu sou espiritual, tudo é uma coisa só, tudo é um, então eu sou Deus. Essa é a maior armadilha que tem, porque a gente está aqui por conta do nosso ego, e qual o ego maior que pode ter do que você achar que você é o próprio Deus, né? Então essa é uma grande armadilha, por isso que Prabhupada era tão, né, em todos os nossos acharyas, né? Todos os nossos mestres da nossa Sampradaya são muito firmes assim nesse combate, essa filosofia impersonalista, ou monista, de que a alma ela é igual a Deus, ou que chega algum momento que ela se torna Deus. É tão importante assim o combate a essa filosofia, que no próprio Pranama de Prabhupada fala Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarine, ele veio libertar os países ocidentais, Paschatya do Nirvishesha, que é justamente o impersonalismo, né? Achar que não, Nirvishesha não tem variedade, e do Shunyavadi, Shunya é zero, vazio, né? E do niilismo, né? Então, Prabhupada vem pregar fortemente contra essa filosofia que são fortes no Ocidente, muito fortes no Ocidente, do impersonalismo e do niilismo. Então, ele vem trazer o verdadeiro Siddhanta Vaishnava, Bhaktivedanta. Deixa eu ver o que mais, está já no finalzinho, está aqui do significado. Isso. O Prabhupada lembra também aqui que, na verdade, a criação do mundo material é uma oportunidade para a gente aprender aqui. Então, tudo que acontece do karma, a gente fala que o karma é uma ferramenta pedagógica para a gente aprender o que se deve fazer e o que não se deve fazer, para a gente poder
voltar ao lar, né? Então a gente precisa sofrer, geralmente a gente precisa sofrer, para entender que aqui não é o nosso lugar e buscar algo a mais, e buscar a espiritualidade, e aí se encontrar com um devoto, né? Que Guru Krishna Prasad Bhaktilata Vidya, que ele vai dar no nosso coração, essa semente de Bhakti, que já está lá na verdade, mas ele vai começar a regar, e a gente vai desenvolvendo essa relação, e assim a gente pode sair de verdade do mundo material. Somente depois, né? Brahmanda, Brahmiteira, depois está vagando em diversos universos. Quando a Bhagavan Diva, uma alma bem-aventurada, Guru Krishna Prasad Bhaktilata, se encontra com o devoto puro, que é o devoto que dá Krishna para ele, né? E Krishna, quando vê que ele tem a busca Krishna, dá ao mestre, e o mestre dá Krishna para quem ele está buscando. E assim a gente consegue sair desse emaranhado aí do mundo material. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário... Vamos falar aqui quando a última ilusão também é eliminada. Qual seria essa última ilusão? Porque a gente sabe que, como Krishna contextualiza Chaitanya, como na trepadeira do serviço devocional, como sendo uma árvore. Ele fala que logo a gente regue essa bhakti, os frutos, né, vão ser crescidos e a planta vai crescer e vai dar fruto. Mas ele fala muito importante que quando também rega, as ervas daninhas também crescem. E qual a sua compreensão, a sua concepção? O que seria essa última armadilha? Qual é essa? Ótima. Não, porque assim, pelo... falar quando a última ilusão também é eliminada pela misericórdia do Senhor, a entidade viva volta a restabelecer. Então, o que ele está falando antes, né? Eu entendo aqui pelo contexto que ele fala, né? A energia ilusória dita nos ouvidos que elas devem tornar-se unas com o Senhor, né? Então ele fala, essa é a última armadilha, né? Que é a última armadilha que várias pessoas são assim, né? Dentre Manushanam Saharishu Kastir Yatati Siddha. Então, dentre milhares de pessoas que estão querendo desfrutar, alguma procura a espiritualidade, mas o que então já é algo bom, né? Várias pessoas estão só querendo desfrutar, tem gente que procura espiritualidade. Agora, geral, assim, uma esmagadora maioria dos espiritualistas, infelizmente, né, que a gente vê, são impersonalistas, e aí ficam satisfeitos, param por aí. Ficam assim, não, né, eu sou uma alma espiritual, eu sou espírito, tudo é uma coisa só, não sei, e fica por aí. Eles desfrutam disso, né? Eles desfrutam disso, e se satisfaz disso, e essa é uma, e fica preso, e é muito difícil. Olha, é muito difícil as pessoas saírem do impersonalismo. Eu falo isso porque eu sou um ex-personalista ainda em processo de cura, e assim, às vezes eu agradeço assim, muito para o Padre, assim, pela misericórdia, meu mestre espiritual, por ter assim, conseguido, em parte, me curar, porque eu vejo assim, outras pessoas que são impersonalistas, é muito difícil, porque é uma filosofia muito sedutora, assim, é muito fácil, né? Você fala assim, não, tudo é espiritual, é uma fácil compreensão, sentir que tudo é uma coisa. Você não deve nada a ninguém, porque você não tem que servir ninguém. Na condição de karma kanda, né? O passando a kanda, né? A pessoa fica muito satisfeita, né? Como eu comentei nos sintomas de felicidade, né? As pessoas estão felizes naquele estágio, fazer o quê? Você, em qualquer estágio de bondade, paixão e ignorância, as pessoas estão satisfeitas. Sim. Você chega ali numa condição de vida completamente suburbana, numa condição de um bom senso, né? Você pergunta ali ao mendigo, a pessoa ali que está numa condição completamente... Olha, eu posso dar algo melhor para você. Aliás, está bom aí debaixo da ponte aí, entendeu? Ele vai dizer assim, pô, estou de boa, não quer que eu comer um alimento? Não, eu já estou comendo aqui, eu estou completamente feliz, não quero essa alimentação, não quero. Imagina como é que você contextualizou a história de Indra, né? Sim, estava no corpo de porco e não queria voltar. Imagina, comendo excremento, comendo lixo. Exatamente. Então, porque a alma é do lixo por natureza, né? Não é verdade? Essa que é a complexidade. Por isso que quando, fazendo um comentário, quando o Yaksha
perguntou, né? Que era o próprio Sim, Dharmaraja, né? Perguntando o que é mais sublime, o que é mais. Ele fala o que é mais também colocando sublime, o que torna algo mais. Minha pergunta é, mas aí é mais ou menos isso. Aí ele fala, o Distira fala exatamente, ele fala, é perceber o que torna mais maravilhoso nesse mundo, maravilhoso, é saber, olha a resposta de Distira Maharaj. Ele fala, Hanyahani Bhutani Gajanti. Eu tenho que lembrar do verso, senão eu não consigo. Hanyahani Bhutani Gajanti Hayamalayam Shesha Stavari Chanti Kim Acharya Taparam. Ele fala que as almas Hanyahani, eles estão perpetuamente nascendo em cada segundo, em cada minuto, em cada momento. Esse segundinho, eu dei uma parada aqui para falar, já morreu milhares. Agora, durante a noite, uma entidade viva que começou ontem à noite, agora de madrugada já se reproduziu, né? Já teve suas proles, e agora de manhã já está abandonando o corpo. Milhares de entidades vivas estão entrando na casa da namorada da morte, mas a alma presa ao desejo de querer ficar na matéria e desfrutar desse mundo, não vê, né? Não consegue ver. Isso também vai acontecer com ela. Ela não consegue perceber. Não, morreu aqui o vizinho. Morreu meu avô, tá bem velhinho, então ele morreu. Morreu meu cachorrinho, morreu, sabe? Agora morreu essa formiga, morreu, entendeu? Tá morrendo, tá morrendo. Mas eu não vou morrer. Então isso é o que mais desconcerta, né? A inteligência humana, a nossa condição de buscar Deus. E o outro é o medo, né? Como fala, Bíblia, quer dizer, uma pessoa sem medo, né? Como aquele verso, já Deus comentou, uma pessoa que tem esse conhecimento, ela não tem medo. Então, essa condição que você sai, né? Então, as pessoas ficam dizendo para boa, mas olha só, vai vir um mendigo, vai vir no seu carro, olha o carro, olha isso aqui. Então, fica naquela coisa, o medo, não, mas por que isso? Não, mas porque é muito perigoso, aqui o bairro tem muito assalto, mas não vai acontecer com você, porque você trabalha, você está destemido. Como é que uma pessoa está destemida? Lógico, né? Ninguém vai ficar de bobeira de madrugada, né? Em nome que é devoto, entendeu? Eu vou ficar aqui exposto. Não. Mas se você está com um trabalho, então, foi isso que eu digo, ela está sem medo, ela é Abai, o Prabhupada em nome de Abai, porque ele não tinha medo. Ele veio numa condição completamente sem nada, né? E sem medo. Então, o medo, originalmente, é o medo da identificação, aí entra um paradigma, o medo de se identificar com o Espírito, porque se identificar com o Espírito, na concepção, é perder suas posses, perder tudo, né? Entendeu? Por que Sukracharya não queria que Vamanadeva, Bari Maharaj, desse as posses, o terceiro passo? Quando é que eu dou o terceiro passo? Porque ele tomou tudo, como é assim? E Sukracharya com medo de quê? Do desfrute palaciano ali, vivendo, né, no reinado de Bari Maharaj. Não dê nada a esse anão, porque ele está disfarçado, ele é o próprio Vishnu, ele vai tomar tudo nosso. Então, o medo de se identificar como alma, de espírito, entendeu? Esse é o grande medo de se render. Né, levando a máxima, né, de Jesus Cristo, mestre, eu tenho tanto para querer lhe seguir, mas, por exemplo, quem vai cuidar do funeral? E os devotos o tempo inteiro, Bodhana, você não está juntando nada, não tem, como é que vai ser sua morte? Em todo canto que você chega, os devotos, mesmo de Dharma, mesmo de religião, mas espera aí, vamos ter que morrer um dia. Sim, mas você está fazendo um pé de meia? Como um pé de meia? Vai evitar você ter mais dinheiro ou menos dinheiro, entendeu? Tanto é que a ISKCON até fez um fundo, tem a ISKCON Brasil, né, que a Loca Chakra abriu, que era para dar um fundo às pessoas, né,
para os velhos, para não sei o que, os devotos velhos. Não que a gente não haja, tem que ter uma preocupação. Mas quem tem que preocupar? O próprio Dharma, o próprio conceito. Você está ali, Krishna vai. Meu devoto nunca perece. Por que a gente não tem fé nisso? Então esse é o ponto, né? O medo dele. E do outro contrário, Abai, né? Completamente destemido, né? Olha, não vamos pegar isso. Olha, acabou aqui, tem muito ladrão aqui no centro, aqui no Rio de Janeiro, eu devoto, né? Lá no Rio, porque tem ali no Rio, né? Ali viver. Aqui em São Paulo também. Estou rodinho o tempo inteiro, mas a gente está aqui no ladrão. Mas quem é o cara? Quem é o ladrão? Como o cara entrou na Santa Teresa, subiu no ônibus, falou assim, roubou tudinho, e falou no vídeo assim, eu não roubo Hare Krishna. Eu não roubo Hare Krishna. Estou vendo coisa, o cara tem carne, ele é moto de carne, nem parecia. Ele, o ladrão, tinha mais entendimento do que era o Hare Krishna. E o ladrão tinha. Ele falou, eu não roubo Hare Krishna, viu? Pode ficar tranquilo. Imagina, porque Krishna está dentro. Então qual é o conceito de medo? Qual o medo? Nesses dois contrários, né? O medo de se identificar como alma e Abai, o medo de que alguém vai assaltar seu celular, vai. Não, gente, não é assim, né? É mais ou menos, terminei fazendo uma análise mais complexa, mas é assim. Gratidão para o Buda, Hare Krishna. Sempre é bom. Belíssima aula. Sempre é bom lembrar de Prabhupada que era totalmente Abai e meu Deus do céu. E não teria vindo para cá se ele tivesse algum medo, porque se você encontrar um senhor de 70 anos, né, que vai querer cruzar o oceano sem um tostão furado, num navio, para passar 1 mês e meio no navio, sem saber o que vai ser dele, então assim... Ficar sem amigos, sem ter amigos na rua. Prabhupada fez isso sim, para nos trazer esse conhecimento, né, então a gente tem que fazer um bom uso desse conhecimento, então, por favor... Pratiquem Bhakti Yoga, cantem os santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se mantenham sempre ouvindo o Srimad Bhagavatam, sempre associado com os devotos, oferecendo apraçado alimento a Krishna. Tá legal? Bom dia, João Miranda e Ana Batista aqui. Bem, eu vou encerrar aqui no YouTube, quero depois falar aqui no Instagram, que eu estou vendo que alguma coisa aconteceu, que o Buraco falou alguma coisa. Vamos saber daqui a pouco. Deixa eu encerrar no YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube, um ótimo dia a todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Encerrar aqui que o YouTube eu tenho que ser mais sério.